Bom dia, pessoal do nono ano. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pro Mona Lisa, a Pro de Língua Portuguesa. Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de processos de formação das palavras. Mas antes, eu gostaria de deixar o versículo bíblico que se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Realmente, possamos confiar na palavra de Deus e nos solidificar cada dia mais. Bem, como eu havia dito, eu vou dar continuidade ao nosso assunto. Na verdade, eu quero retornar a esse assunto de processos de formação de palavras, porque eu percebi que nem todos os alunos, nem todos os estudantes conseguiram compreender da forma adequada. Então, para que não haja nenhum tipo de equívoco, nenhum engano. Na sala de aula, nós sabemos que muitas vezes a gente não consegue compreender um assunto e que o professor ele precisa retornar. Aqui na nossa videoaula não vai ser diferente, porque o intuito é que vocês realmente consigam compreender e vocês possam colocar em pauta esse assunto estudado. Então, retomando aqui uns conceitos que são de suma necessidade, de suma importância. Palavra, nome ou verbo. Quando nós dizemos a palavra, nós muitas vezes estamos falando do substantivo. Nesse contexto, a gente vai usar lá as vogais e consoantes de ligação, o radical, a vogal temática, as desinências, o tema e os afixos. Bem, o radical é a base semântica, é a parte principal da palavra, é aquela parte que eu preciso ter de forma consolidada para criar novas palavras. A vogal temática é a vogal que ela é acrescida ao radical e desse acréscimo, dessa junção do radical com a vogal temática, a gente vai constituir o que nós chamamos de tema. O tema é a menor unidade da palavra. Nós temos as desinências. As desinências elas podem ser nominais quando nós falarmos em substantivos ou adjetivos, ou elas podem ser verbais quando falarmos na questão dos verbos. O tema, como eu disse para vocês, é a estrutura primitiva, a menor unidade da palavra, que é formada pela união do radical e da vogal temática. Nós temos as vogais e consoantes de ligação, que são acrescidas às palavras para que as palavras tenham sonorização melhor, ou seja, para que eu escute, para que eu fale de uma maneira mais agradável. E os afixos, que eles podem ser os prefixos, que são colocados antes do radical, ou eles podem ser os sufixos, que são colocados depois, após o radical. No processo de formação de palavras, nós temos a derivação, a composição, a onomatopeia, o hibridismo, a sigla, o neologismo e a redução da abreviatura. A formação das palavras em língua portuguesa ocorre por estes processos, que nós vamos ver posteriormente. A derivação é o acréscimo ou supressão de afixo a um radical. Há também a mudança de classes gramatical da palavra, como estudaremos no tópico derivação própria. Aí nós temos aqui, todas essas partes aqui que vocês estão vendo nesse ciclo, viu, Ayane? Se faz por meio da derivação. A derivação que nós temos aqui, por prefixação. Por prefixação é quando eu tenho prefixo antes do meu radical. A derivação por sufixação, quando eu tenho o radical e após o radical eu tenho algo acrescido a ele, que me dá uma nova ideia, um novo sentido. Por prefixação e sufixação, quando eu tenho prefixo antes do radical e quando eu tenho sufixo após o radical. Um exemplo de prefixação que a gente tem lá, a palavra infeliz. Nós temos feliz como radical, o in é o prefixo utilizado. Por sufixação, felizmente,
eu tenho mente acrescido ao termo feliz, que é o meu radical. Por prefixação e sufixação, ó Brenda, quando eu tenho lá a palavra infelizmente, eu tive o in, que era o prefixo, tive lá o mente, que era o meu sufixo, e tenho feliz, que é meu radical. Essas acoplações nós chamamos de prefixação e sufixação, porque a palavra tem ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo. Nós temos por parassíntese, que é quando a palavra obrigatoriamente só existe com a junção lá, tanto do prefixo ou do sufixo. Para que a palavra exista, eu preciso ter os dois ao mesmo tempo na minha palavra. Bruno, na aula anterior, até nos deu o exemplo lá da palavra amanhecer, né? E a palavra anoitecer, que eram palavras, na verdade, que precisam tanto do sufixo quanto do prefixo ao mesmo tempo. Nós temos a regressiva, que é quando nós temos uma classe gramatical e dessa classe gramatical nós só mudamos, eu mudo lá o meu conceito. Como assim? Eu estou regredindo. Eu venho de um verbo, transformo esse verbo em um substantivo. Eu tenho lá o verbo estudar e transformo em estudo. Eu regredi, eu saí de uma frase para outra. E a derivação imprópria, que eu não mudo a nomenclatura. O que é que eu vou mudar, na verdade? É a minha classe gramatical, de acordo com que ela foi empregada. A gente tem ainda os processos de derivação regressiva. Aí temos aqui resgatar, disputar, embarcar, atacar. Verbos que dão origem a substantivos que indicam ação e os substantivos deverbais. Os processos de derivação imprópria. Substantivo empregado como adjetivo. Comício monstro, falavam alto. O não é um adjetivo. O não, ele aqui nessa frase, ele é empregado claramente para a gente como um advérbio, porque ele deixa a frase do substantivo e ele vai se adequar como um advérbio. Perceba que a gente tem a modificação. Os processos de derivação parassintética, aquele que eu havia dito para vocês um pouco anteriormente, a gente precisa do prefixo e do sufixo. Entristecer só existe porque tem o em e tem o se ao mesmo tempo, um triste, que é o radical. Ajoelhar, enriquecer. Observe que nestes casos, prefixos e sufixos surgiram ao mesmo tempo, ou seja, eu preciso obrigatoriamente. E ainda nós temos o processo de composição, não é mesmo, Marcela? A composição é o processo em que ocorre a junção de dois ou mais radicais. São dois tipos de composição, o de justaposição e de aglutinação. Justaposição a gente vai ajustar, vai juntar os termos para formar uma terceira palavra. E a gente tem aqui a aglutinação, que é quando a gente vai perder ou ganhar determinado fator eufônico àquela palavra. Aí aqui nós temos alguns modelos, né, que eu trouxe para vocês do processo da composição. A justaposição, a palavra guarda na chuva, passatempo, veja que não sofreu nenhuma alteração fonética. Aguardente, que é água mais ardente, planalto, sofreram alteração fonética. E assim nós finalizamos a nossa aula. Qual vai ser a atividade de vocês de hoje? Vocês irão retomar essa aula, irão prestar mesmo atenção, copiar os tópicos mais importantes e tirando a dúvida comigo no privado, em termos de processo de composição, de justaposição. Eu quero que no caderno de vocês façam essas anotações como se fosse um mapa conceitual. Para quê? Para ficar mais firme e de forma mais elaborada, de forma mais concreta mesmo, essa parte em si do processo de formação de palavras. E vou estar colocando as páginas dos livros para que você consiga realmente compreender.